Aleluia. Mateus 7, 24, 25, 26, 27 diz as escrituras assim: todo aquele está aqui, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado como homem prudente, que edificou sua casa sobre uma rocha. Veio as chuvas, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos, e veio com muito ímpeto sobre aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas palavras, ou as minhas palavras, e não as pratica, será considerado como um homem imprudente ou insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, veio com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. João capítulo 15, verso 7 diz: se permaneceis em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes. João capítulo 8, versos 31 e verso 32, disse Jesus aos judeus que tinham crido: se permaneceis em mim, e nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 5, versos 24 das escrituras, diz as escrituras assim: em verdade, em verdade, em verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras, quem ouve as palavras do Senhor e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo nem condenação, mas passou da morte para a vida. Você tem a vida eterna, meu irmão. Você tem a vida eterna, meu irmão. Você tem a vida eterna, meu irmão. Você tem a vida eterna. Não abra mão disso, meu irmão. A vida eterna é sua, foi te entregue, está nas tuas mãos, já não está mais na mão de Deus. Amém, igreja? Quem pode dar um glória a Deus? Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus. Olha para quem está do teu lado e diz: boa noite, meu irmão. Diga: você tem a vida eterna. Diga: a tua família também. Amém. Senta, igreja, grupo louvor. Obrigado, vocês são top. No final a gente louva, continua. Estou inspirado hoje para dançar, viu? Inspirado, pessoal, aqui que sorriu o Falcão aí, sério, cara, estou inspirado hoje para dançar e pular. Acho que eu vou dançar mais do que pregar, viu? Alegria, peguei aquela unção que estava aqui domingo passado. Quem teve domingo passado aqui? Os 3 cultos foram maravilhosos, mas essa foi tremenda, para a glória e louvor de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Quem crê na palavra de Deus? Quem confia no Senhor? Quem crê que a palavra é a verdade? Diz essa escritura no capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 17. Gênesis 3, 17. 3, 17. Gênesis, começo da Bíblia, 3, 17. Eu tenho um tema para essa ministração. O nome, o título é Divino Refúgio. Divino, estou passando para a mídia, para você colocar. Divino Refúgio. 3, 17 de João, de Gênesis. Nós estamos agora aqui contextualizando a palavra naquilo que o Senhor vai falar comigo e com você através das suas escrituras. Gênesis 3, 17. Diz as escrituras assim: e Adão, é Deus que está falando, e Adão disse: visto que atentasse à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, vírgula, maldita é a terra por tua causa. Está falando com Adão. Em fadigas obterás o sustento durante os dias de tua vida. E diz aqui mais: e ela é a terra, produzirá também cardos e abrolhos, ou espinhos, e comerás da erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ponto final. Igreja do Senhor, você crê que nós
estamos vivendo nesse período, ou até mesmo no passado, em momentos difíceis. Alguém acredita que essa escritura é a verdade quando Deus falou com Adão depois do pecado, que ele disse: olha, Adão, por tua causa a terra está em maldição. Por tua causa a terra entra agora e passa a ser maldita. Inclusive vai produzir o que não produzia antes. Cardos e abrolho, que quer dizer espinhos, adversidade. Diz que agora da fadiga, do cansaço, tu vai comer do teu pão. A coisa agora mudou. E a coisa mudou o sistema que tu estava no Éden, e agora o sistema. E por essa tua causa, a terra agora tornou-se maldita. E eu quero te dar uma notícia: nós não estamos em Marte, nem em Vênus, nem em Júpiter, nós estamos na Terra, nesse globo, nessa órbita aqui. Nós estamos vivendo aqui, e a Bíblia está dizendo que nós vivemos, estamos numa terra maldita. Alguém acredita que isso é a verdade? Alguém acredita que o que aconteceu agora na Turquia é uma maldição? Terremoto não pode dizer que veio de Deus e que é uma bênção, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem dele, todo dom perfeito vem dele, opera dele, onde não há mudança nem sombra de variação, diz que vem descendo do Pai das luzes, é capítulo 1, verso 17, do livro de Tiago. Você conhece bem as Escrituras? Diz a Escritura. Então, recentemente, na Turquia, houve um terremoto, centenas e milhares de pessoas faleceram, morreram, perderam a sua vida. Vou lhe fazer outra pergunta para contextualizar o que estamos falando. Alguém já vai falar em tsunami, o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na Tailândia, milhares, centenas de pessoas, destruição. Alguém já viu falar em assalto? Será que há assalto aqui em Pernambuco, por exemplo? Assalto, estupro, assassinato, feminicídio e tantas outras coisas que operam nesse sistema do mundo. Quantas e quantas coisas têm operado, contextualizando o que a Bíblia diz. A terra está sob maldição. Não venha a se espantar com as coisas que estão acontecendo. E a Bíblia diz que nesse período, nessa pavimentação da vinda de Cristo, haveriam guerras, rumores, terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Está tudo escrito. São coisas que estão advêm, a gente está convivendo, nós estamos vivendo, nós estamos andando, mas nós sabemos que essas coisas existem. E muitas vezes essas coisas existem até dentro da própria igreja. Até isso mesmo. Quando você lê a carta de Apocalipse, no capítulo 12, verso 13, o próprio Jesus está mandando, pedindo a João que escrevesse, João está relatando, é o verso 13, e diz as Escrituras, é uma igreja chamada Pérgamo, e a Bíblia diz assim, disse: eu conheço aonde tu habitas, está falando com o pastor da igreja, e diz: eu conheço onde tu habitas, onde habita Satanás. Olha para aí, quem é o vizinho do pastor? Ele diz: eu conheço onde tu habitas, aonde é o trono de Satanás, onde ele habita. Aí diz: mas tu não negaste minha fé, e não negaste a minha palavra, mas meu servo fiel, Antipas, que foi morto por testemunho. Aí ele diz: na terra onde habita Satanás. Se a gente vai para alguns versículos anteriores, nós entramos na igreja de Tiátira. A igreja era doutrinada por Jezabel. Não era Jezabel fisicamente, mas era Jezabel o espírito. Doutrinava no domingo na escola dominical. É brincadeira, misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo. Está lá, é só ler as cartas. Você sabe que só se salva ali uma igreja, que é a igreja de Filadélfia. As demais está tudo com problema. Só tinha uma igreja. Então percebemos as adversidades, se percebemos os problemas, você já entendeu? Se saímos daqui, cada um vai ter uma história, coisas horríveis que estão acontecendo no mundo, coisas tristes, assassinatos, coisas sem piedade, sem misericórdia, guerras, tantas outras coisas. Está dizendo: Adão, por tua causa, a terra é maldita. Será que tem embasamento, mais algum embasamento bíblico? Eu vou puxar alguns versículos. O capítulo 5, o verso 18 e o 19. Eu vou ler o 19, a parte B, depois a gente volta para o 18. Mas a parte B do verso 19, do capítulo de 1 João 5, verso 19, a parte B diz assim: o mundo inteiro, não é parte do mundo, não é parte do Ocidente, não é parte do Oriente. O mundo inteiro jaz do maligno. Verdade mesmo, o mundo inteiro jaz do maligno. Mas vou ler logo o 18, para depois a gente contextualizar isso aqui. Mas o 18 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, tem alguém nascido de Deus aqui? Não vive na prática do pecado, o Senhor, o Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. É o verso 18. Eu ia ler isso depois, mas senti no Espírito ler a parte agora.
Ou seja, você está agora guardado pelo Espírito e pelo poder de Deus. O nome da mensagem é Divino Refúgio. Continuando com a palavra fala do Senhor, no capítulo 4, versos 4, de 2 Coríntios, você também conhece bem esse versículo, diz que o Deus é minúsculo, não é o meu, não é o teu Deus. Diz que o Deus desse século, o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, a operação maligna, cegou o entendimento dos incrédulos para que não se resplandecesse a glória de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, referindo-se a Satanás, referindo-se ao maligno, aquele que é teu, que é nosso adversário. Então, nós estamos compreendendo, entendendo que existe verdadeiramente maldição, que existe coisas contrárias a esse mundo. Por isso que o mundo vive dessa forma, e é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versos 2 do livro de Romanos, orienta a mim e a você, diz, não vos conformeis com este século, ou com o sistema desse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse tipo de sistema de corrupção, de roubo, assassinato, maldições. Não se acostume, não se conforme com isso, mas renove a sua mente pelo poder da palavra de Deus, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um versículo muito citado dentro da igreja. Então nós percebemos, diante das situações, que existe as coisas malignas, existem as situações, ao ponto de pessoas até que não, às vezes até ficam receosos de vir até uma igreja, com medo de um assalto a ônibus, de um carro, situações contrárias. E agora o Espírito está me lembrando também uma coisa aí. Quem lembra de uma tal de Covid? Ah, não existe, viu? Quem lembra tal de Covid? Quem lembra quantas pessoas, segundo o relato só aqui no Brasil, foram 600 mil pessoas que faleceram, gente. Não é brincadeira, não. 600, eu perdi alguns amigos. 600 mil pessoas, coisa maligna mesmo, feito no laboratório do Satanás. Covid, pandemia, câncer, meningite, diabetes. Olha quanta maldição, meu irmão. Olha quanta coisa operando nesse mundo. Por tua causa, Adão, virá todas essas coisas aí. Por tua causa, virão todas essas coisas. E o que é que a gente faz nessa noite? A gente se ajoelha todo mundo assim e diz, Senhor, nos leva para o céu logo, nos tira de tudo isso. Senhor, nos livra de todas essas coisas e nos leva logo todo mundo para o céu. Não seremos egoístas. Tem muita gente que precisa saber o que eu e você sabe. Tem muita gente que está precisando ouvir o que eu e você sabe, para mudar essa história, porque estamos vivendo num ambiente onde é contrário às nossas vidas, é contrário à doutrina, é contrário às coisas de Deus, mas nós temos o maior, que habita em nós. Nós temos o Senhor que está conosco, Ele está conosco, Ele é nosso refúgio. Amém, igreja? Então, são essas as situações contrárias que estão aí nesse dia a dia onde nós estamos vivendo. Quando saímos daqui, qualquer lugar, vemos essas coisas. Devemos ter sempre os cuidados, o zelo, para poder, primeiramente, as orações, e depois a prudência, ao parar numa parada de ônibus, ao parar num sinal, manter os seus vidros fechados, os seus devidos cuidados. Essa é a nossa parte, porque nós estamos vivendo ainda numa terra que a terra está sob maldição. Eu posso também citar, vocês conhecem muito bem, já citou também várias vezes aqui, a palavra do Senhor no capítulo 60, versos 2, do livro de Isaías, diz que a terra, ou seja, eis que as trevas cobrem a terra, eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas você sabe, o restante é lindo, né? Sobre ti, sobre essa bênção que está aí do teu lado, sobre você, resplandece a glória de Deus que vem sobre você. Mas nós não podemos dizer que não há coisas contrárias, que não há escuridão, que não há trevas. A gente não pode pensar que não há, se não houvesse essa tipo de situação, Jesus nem tinha vindo. Jesus veio por esse motivo. É por isso que ele diz, arrependei-vos de crente, porque é anunciado, é chegado o reino de Deus, não esse reino. E quando ele ora assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como é no céu. O que tem no céu, que venha para a terra, venha para a gente poder desfrutar. Então esse é o sistema do mundo, esse é o sistema que está aí operando nesses últimos dias. Essas são as situações, por isso que não se escandalize com coisas que estão ao contrário, coisas que estão acontecendo dentro de família, dentro do seu trabalho, pessoas que podem tentar lhe ultrapassar, fazer alguma coisa maligna.
tentar lhe roubar, pessoas que podem tentar lhe trair. Não se escandalize com isso, não. Você está no mundo, bem-vindo. Você está no mundo. É verdade, bem-vindo, você está no mundo. Mesmo com todas essas adversidades, mesmo com esses tantos problemas, você está no mundo, o mundo passa por essa situação. Mas eu tenho uma boa nova para você. Eu tenho uma boa nova para você. É uma tentação esse copo d'água. Cadê Paulo? Ele se escondeu, foi. Diz as Escrituras, divino refúgio. Sabe quem entendia bem disso aí? Eu posso entrar em Gênesis ainda, continuar, mas deixa eu ser guiado aqui pelo que o Espírito falou. Quando a gente chega no livro de 2 Samuel, o capítulo 22, 2 Samuel, verso 2, foi citado aqui a semana passada, o 2, e o 3 e o 4, diz as Escrituras assim, diz, é o próprio Davi que está falando, Davi diz assim, diz, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador. Eu até fiquei assustado, cidadela, o que é cidadela? Fortaleza de uma cidade. Então o Senhor é a minha cidadela, é a minha fortaleza aqui em Olinda, aqui no Recife, onde eu estiver, e Ele é meu libertador, porque já me libertou de todas as coisas. Mas Ele continua, aí diz agora o Senhor, aí diz assim, diz o meu Deus, é o meu rochedo. Eu me lembro que, não sei a turma, como é que está o vocabulário jovem, mas de vez em quando a turma chega, e rochedo? Aí eu acho que é baseado na palavra, né? Eu tenho para mim que é na palavra. Até que um jovem aqui deve ser isso aí. E aí, rochedo, beleza? Eu tenho para mim que é mais ou menos assim, né? Então, acho que tiraram aqui da palavra. E Davi está dizendo no capítulo 22, versos 3, do capítulo de 2 Samuel, diz que Deus é o meu rochedo, e o meu refúgio, em que eu me refugio. Ou seja, é o rochedo em quem eu me refugio. Aí ele diz na sua palavra, ele diz que Ele é meu escudo e a força da minha salvação. Aí ele continua, aí diz que Ele é meu baluarte e o meu refúgio. Baluarte, daqui a pouco eu vou citar, mesmo em outros versículos, baluarte e o meu refúgio. E diz a Escritura, ele diz, Deus, aí vírgula, quando ele diz a vírgula, da violência, tu me livraste. Aí ele diz que entrarei no seu templo, porque digno de louvor, e apresentarei cântico ao Senhor. O mesmo que está sendo citado aqui, no capítulo 22, versos 2, versos 3, versos 4, do livro de 2 Samuel, é o mesmo que escreveu e que narrou 27 do livro de Salmo, verso 1, verso 5. Vou ler só esses dois versículos para você. Diz assim o primeiro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, portanto nada temerei. O Senhor é a fortaleza do meu coração, portanto nada temerei. O verso 5, pois no dia da adversidade, aqui a gente tem outra palavra também aqui nordestina, no dia da bronca, no dia da situação contrária, no dia da adversidade, o Senhor te ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo, Ele te acolherá, Ele colocará os teus pés sobre uma rocha. Agora, pois, ergue minha cabeça acima, exalta, acima dos meus inimigos que me cercam. Entrarei no seu santo templo e glorificarei o nome do Senhor. Ou seja, na adversidade, no problema, nas situações contrárias, em tudo que está acontecendo, Ele diz que Ele vai te ocultar no seu pavilhão e no recôndito do seu tabernáculo, Ele vai te acolher, Ele não vai permitir que algo venha te acontecer. A palavra do Senhor também diz no capítulo 25, o versos 15 do livro de Salmo, também o mesmo Davi diz que eleva os meus olhos, não é o 121 não, é o 25, 15, diz, eleva meus olhos continuamente ao Senhor, e Ele me livrará do laço de morte. O verso 12 do mesmo capítulo, 25, verso 12, diz, o homem que teme ao Senhor, tem alguém que teme ao Senhor? Ele te instruirá pelo caminho que deve andar, para você não tropeçar e não cair. É só temer ao Senhor, é só andar nos princípios dEle. Continuamos aí a palavra dos Davi. Tem muitos salmos desses que vai falar de fortaleza, de presença do Senhor, firmeza. O que não dizer, eu não poderia ocultar, eu não poderia esquecer de forma nenhuma o Salmo 46.
Eu não poderia esquecer de forma nenhuma, como quando diz: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, na bronca, na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra se transtorne, e que os montes sejam abalados no seio dos mares, e que as águas por meio de tumultuem, e os montes, e a sua palavra venha dissolver a terra e se transtornar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Deus te ajudará desde antemanhã. Brama nação, abala-se reino. Agora escuta aí esse versículo. Aí diz: o Senhor, é o próximo versículo, o Senhor dos exércitos está comigo, está com você. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tema da mensagem: divino refúgio. O último versículo diz a mesma coisa que está aí, diz a mesma palavra, o mesmo teor. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nada temeremos, por mais que venham as adversidades, mas a parte nossa é se ficar firme. O que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós? Está lá escrito na palavra, no livro de Romanos. Eu poderia ler até um pouquinho, começasse do 27, 8 e 27, quando diz que aquele que conhece, aquele que conhece a mente do Senhor e sonda, que segundo Deus, segundo a sua vontade, intercede por mim e por você. O verso 28 você conhece bem, quando diz as Escrituras, diz que todas as coisas provêm de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Dependendo da versão, por isso que às vezes eu cito duas coisas, é o próximo versículo, verso 29, de dantes, outrora, aos que chamou, predestinou, a ser a imagem do seu Filho, a fim que ele fosse o primogênito, entre muitos irmãos, ao que o predestinou, a esse o chamou, aos que chamou, a esse o justificou, aos que justificou, a esse glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra mim e você? Se Deus não poupou seu único filho, antes nos entregou graciosamente, porventura nos dará todas essas coisas? Aí diz assim: quem tentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? Para com isso, irmão, quando o cara dizer que tu é feio. Para com isso, meu irmão. Quando o cara chegar: rapaz, tu é muito feio. Para com isso, meu irmão. Deus te acha lindo, meu irmão. Te conforma nisso aí, rapaz. E para com isso, mulher, dizer que teu cabelo é feio. Para com isso, rapaz. Deus te acha lindo, foi desse jeito. Amém? Olha aí. Tem mulher aqui hoje? Tem? Em outubro tem culto, tem conferência de mulheres, viu? A glória de Deus. Aí diz: quem tentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? Se é Deus que justifica, quem condenará? É Cristo Jesus, que antes morreu e ele ressuscitou, e intercede por mim e por você, está conosco. Aí aquela célebre palavra, tem até música, que diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues ou reputados como ovelha muda ao matador. Mas sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, que nem a vida, que nem anjo, nem principado, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na vantagem, meu irmão. Estamos na vantagem, meu irmão. Por isso não conforma com essas coisas do mundo, não. Estamos na vantagem. Estamos na vantagem. Tudo isso aí só está beneficiando a mim e a você. Eu estava falando na Velha Aliança, alguns salmos, mas já entrei agora no Novo Testamento, também você está na vantagem. E lembra quando eu falei no capítulo 7, verso 24, verso 25, verso 26, verso 27, do livro de Mateus? Diz todo aquele está aqui, todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica, meu irmão, será considerado como um homem prudente, que edificou sua casa, o quê? Sobre uma rocha, meu irmão. Veio a pandemia, aí veio a pandemia, a epidemia, veio tudo quanto não presta, mas a Bíblia diz que nem abalou a casa, meu irmão. Diz que ele está firme numa rocha, meu irmão.
O salmista diz que ele coloca teus pés sobre a rocha, então não sai da rocha não, meu irmão. Ele diz, veio a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, foi com ímpeto, um grande ímpeto, com força, mas diz que não abalou nem a estrutura da casa. Ele está falando de você praticar a palavra, mas ele diz outro fundamento, é aqueles que ouvem, mas não praticam, meu irmão. E eu comecei a citar série de versículos, onde o próprio Jesus está dizendo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, meu irmão, você não vai entrar em condenação. Mas passou da morte para a vida. Quantos versículos, quantas coisas favorecendo a mim, quantas coisas está favorecendo a mim e a você. Certo momento eu estava no trabalho, eu tinha um carro, quando eu saí do trabalho, ali no Pina, foi sério, parece engraçado, mas foi sério. Quando eu fui aqui com a pasta daquele lado, um cara arrombando meu carro, tinha vários, não sei, foi um impulso, não use como regra isso não, viu? Ei, meu irmão, aí não, aí é de Deus, meu irmão, solta! O cara soltou e correu. Eu consagrei aquele carro a Deus, meu irmão. Eu disse, o diabo, tu não vai tocar não, diabo. Porque quando eu adquiro um bem, eu digo, Senhor, isso aqui foi comprado para louvor da tua glória. Aqui vai dar carona a crente que não tem um carro. Aqui vai abençoar o reino. Aqui vai ser para a tua glória, para o teu louvor. Se for preciso, eu vou viajar com ele, como eu já fiz com várias viagens missionárias, para levando gente, abençoando, socorrendo. Feito hoje, o irmão Paiva aí, pegou o pessoal, levou no carro dele, botou e levou para uma casa de recuperação. É para esse teu carro, meu irmão. Não é só para lavar e ficar bonitinho, não, meu irmão. É para de vez em quando ter que servir essa obra mesmo, para louvor da glória dele. Aí o cara estava lá mexendo, tanto carro lá, meu irmão, ele mexendo no meu, rapaz, o meu não era nem o mais novo que tinha ali. Ei, meu irmão, tira isso daí, sai, tira a mão daí, rapaz. Tira a mão daí, esse carro aí não pode tu mexer, não. O cara deu uma carreira também, isso é de Deus, meu irmão. Vai te tocar no negócio desse, acho que é de ser fulminado. Tá aí brincando, é? Tá aí brincando? Estou chegando, eu morava em Pau Amarelo, chegando em casa, 10h30 da noite, não, acho que era mais tarde, quase meia-noite já. Aí quando chegou assim, que eu tinha que abrir o portão, veio aquele maneiro corajoso aí, viu? Pense. Meu Deus do céu. Pense numa mulher corajosa, viu? Olha aí, o pessoal está concordando. Pense aí, Rosi está rindo ali, ó. Pense, porque conhece de perto. Pense numa mulher corajosa. Quando eu for abrir o portão, nele vai meu filho. Vem 2 caras de moto ali, estão voltando. Olha o físico. Estou vindo da igreja, eu não vim do cabaré nem do boate, não. Volta! Estava sentindo saudade de sorriso. Eu olhei, vai embora. Aí Ney disse, esse é macho mesmo. É não, meu irmão. É Jesus, meu irmão. A Bíblia diz, eu não te dei espírito de covardia, não, rapaz. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2 Timóteo 1,7 diz, eu não te dei espírito de covardia, meu irmão, mas de poder, de amor e moderação. A palavra do Senhor diz em Hebreus 13, verso 6, diz assim, confiadamente, diz assim, o Senhor é meu auxílio, portanto não temereis o que poderá fazer o homem. Não vou temer, tirar minha vida, vou para lá para ajuda de papai. E eu já disse a papai, conversei com ele, papai, se tu tiver de me tirar da terra logo, não esquece de passar lá em casa e levar a Neide não, disse. Acabou a preocupação. É assim, pastor Márcio. Quando o senhor estiver preocupado em deixar ela, o senhor diz, pô, se é para me levar, leva também ela, vamos. Aí logo o casal. O pacote todo. Eu digo logo, pai, passa lá em casa, ela está lá, essa aproveita, leva, vai eu e ela junto logo. Confiança no Senhor, igreja. Confiança no Senhor, confiança na palavra. Confiança no Senhor. Nós estamos aqui se deleitando, falando, mas os dias são difíceis. Os dias são maus, mas nós temos a palavra.
que diz a palavra no capítulo de Isaías? Vou citar 2 de Isaías, o 26, verso 3, e Isaías 43, versos 2. O 2 diz assim: se passarem pelas águas, eu serei contigo. Olha que palavra. Se passarem pelas águas, ele está falando de adversidade. Se passarem pelas águas, eu serei contigo. Se passarem pelo rio, eles não se submergerão. Quase que não sabia falar essa palavra. Se passarem pelo fogo, a chama não vai arder, nem vai te queimar. Olha que benção. Salmo 26, verso 3, também foi lido aqui a semana passada, diz que ele, Deus, conserva em perfeita paz aquele cujos propósitos é firme no Senhor. O livro de Naum, capítulo 1, verso 7, diz: o Senhor é bom, é uma fortaleza, e os que confiam nele, os que refugiam nele, ele conhece. O Senhor é bom, é fortaleza, no dia da angústia, e conhece. Agora lembrei o versículo completo. O Senhor é bom, é uma fortaleza, e conhece os que nele se refugiam. Ele conhece quem se refugia nele. Por isso que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, para se fazer forte aqueles cujo coração é totalmente dele. Salmo 91. Eu poderia também não deixar de passar isso aí. Foi um salmo que me fortaleceu muito na pandemia. Não foi azitromicina, cloroquina, não foi vitamina D de 1000, não, que eu não estou tirando esses méritos, mas o que me fortaleceu foi quando eu entrei na parte do Senhor, quando eu vi alguns versículos ali, eu disse: Senhor, cumpra isso aí, se cumpra na minha vida. Aí a palavra do Senhor diz: aquele que habita, que você conhece bem, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, marca um copo d'água, a sombra do Onipotente descansará. Direi eu, quem diz é você, direi eu, ele é meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem confio. Agora o próximo versículo, aí diz que a peste perniciosa, a peste não vai te atingir, a peste que pode vir, ela não vai te atingir, ela não vai te atormentar, ela não vai, a peste perniciosa não vai. Aí diz: cobrir-te-á com as suas penas, e nas suas asas estareis seguro. Isaías 32, 17, diz as Escrituras, que o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, paz e repouso para sempre. Aí ele diz na parte isso aí, diz que cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as tuas asas estareis seguro. Aí ele diz: não te assombres, não te assuste com terror noturno, e nem na seta que voa de dia. Aí ele continua e diz: e nem da peste que se propaga nas trevas. Foi aí onde eu disse: espera aí, Senhor, vamos lá, vamos entender bem isso aqui. Nem da peste que se propaga nas trevas. Eu digo: Covid não está se propagando no céu. Covid não está se propagando no reino de Deus. Covid se propaga no reino das trevas. Mas ele está dizendo que nem a peste que se propaga nas trevas, mesmo sendo você não será, e mesmo que a mortandade que assola o meio-dia, ou que vem todos os dias, você não será atingido, porque o próximo versículo diz assim: porque 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Aí ele continua: somente com os teus olhos, isso está escrito na Bíblia, foi eu que escrevi não, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A gente não quer isso não, mas lamentavelmente vai haver juízo para aqueles que não se arrependerem. Agora olha esse último versículo, esse último dessa parte aí diz: tu disseste, o verbo é você, tu disseste, o Senhor é o meu refúgio. É você quem diz, o Senhor é o meu refúgio. Aí o verbo agora é outra ação. Aí diz assim: tu exercesse, ou tu disseste, tu fizeste morada do Altíssimo. Foi você quem fez, foi você quem decidiu que ele é teu refúgio, que 1000 vai cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e nada, nenhum mal terá acontecido com você. É você quem diz isso, não é o sistema do mundo, não é os problemas do mundo, não é a doença, não é o câncer, não é a miséria, não são essas coisas que vão ditar a tua vida, não são essas coisas. A Bíblia diz: tu fizeste do Senhor o meu refúgio.
Tu fizeste o meu refúgio e fizeste dele morada do Altíssimo. Foi você quem fez, foi você quem decidiu, foi você quem falou. Aí agora Deus entra. Porque tu se apegaste com amor ao meu nome, o livrarei e poloei salvo. Olha o último versículo. Saçá-lo-ei-lo com longevidade de dias e mostrarei a minha salvação. É o último versículo 16. Olha o resultado. É permanecer firme. Nós estamos numa órbita que não podemos sair dela. Nós temos um sistema, senão seremos engolidos por Satanás e vamos sair dessa terra muito cedo. Nós temos uma obra, tem muitas coisas para ganhar para Jesus, muitas coisas a ser feitas. A igreja vai crescer, vai ganhar 5.000 pessoas aqui nessa aqui. Será um destaque. Você é participante dessa obra, você está presente, você tem. E se você quiser continuar, é só ficar firme. É como a escada rolante, quando está subindo, você só fica ali. E sendo conduzido até chegar àquele topo. Você não precisa sair daquela posição. É só você permanecer. É você continuar no que você está, no que Deus preparou já para você. Então o Salmo está nos garantindo sobre essas coisas, está nos fortalecendo sobre nossas vidas, está colocando isso em nossa vida. Nós temos, estamos nessa vantagem. Cadê o grupo louvor? Vem para cá para dançar. Tem coisas, né, para ser feito. Divino refúgio. Divino refúgio. Você tem. Está à sua disposição. Pratique a palavra, permaneça na palavra, ouse falar a palavra, fale aquilo que Deus quer para a sua vida, mesmo em dia de circunstância. Essa semana saltou algo no meu espírito, e agora estou constantemente, e cito tudo o que está escrito, algumas coisas que estão escritas para a minha vida, e eu mesmo saio declarando toda manhã. Aí eu digo assim, o Senhor é meu pastor, eu mesmo digo, está escrito. Está escrito. Aí eu digo assim, o Senhor, Deus, segundo a sua riqueza de glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Aí eu mesmo digo, está escrito. Aí eu pego e digo assim, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não seria atingido, porque os anjos do Senhor foi dado ordem ao meu respeito. Está escrito. Aí eu digo, o Senhor é minha provisão. Está escrito, Ele é o Jeová Jireh. Aí eu digo, Senhor, o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu sou sarado, está escrito. Aí eu digo para o Senhor, Senhor, o Senhor jamais vai me abandonar, está escrito. A tua palavra diz que o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação do século, está escrito. Aí eu digo, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho eternidade com o Senhor, está escrito. Acabei de ler, João 5, verso 19, de 1 João. Está escrito, e eu saí citando um monte de coisas assim sobre a minha parte, cito até algumas coisas de Apocalipse, e saí citando as coisas da minha vida, mas tem um que eu amo quando eu digo assim, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Está escrito ou não, igreja? Está escrito, igreja. Que não me falha a memória, é capítulo 16, verso 31 do livro de Atos, que não me falha a memória, está escrito lá, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Coloca, por favor, na área, 16 e 31, vê se é isso mesmo, entre 25 e 31, só confirmando, Atos 16, 31, aleluia, estava tão bonzinho, estava distante, mas é isso mesmo, 16, 31, se não for, depois você me corrige, está lá escrito na palavra do Senhor, está escrito, respondeu, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Alguém acha que isso é mentira? Alguém acha que isso é uma mentira? Está escrito, igreja. Agora eu pergunto, você crê em Jesus? Amém. Você crê em Jesus? Amém. Tu e tua casa. Amém. Tu e a tua casa, igreja. Tu e a tua casa, igreja. Para a glória e louvor de Deus. Firmeza naquilo que você está falando, naquilo que Deus está falando. A paz. Eu vou falar algo para você. Eu quero que você fique de pé. Vocês fiquem livres para cantar aqui e dançar na presença de Deus. Fique livre. Eu vou dar uma palavra. Eu vou pedir encarecidamente à igreja que não diga assim, por favor. Não diga assim, por favor. Depois eu vou perguntar por que você disse sim. Nós vamos falar um tópico. Em seguida eu cito a Bíblia, e depois eu te dou a revelação do que Deus me falou.
sobre esse tópico. Então eu vou colocar aqui, não fiquem animados com o que eu vou falar. Eu vou falar algo para você assim. Quem queria amanhã de manhã, sexta-feira, né, que é dia de milagre, né? Sexta-feira é dia de milagre, né? Daqui a pouco o pastor vai falar isso. Quem queria amanhã de manhã? Não diga assim não, por favor, viu? Até você que está me assistindo, não diga assim não. Por favor. Eu já vi que mesmo assim que tem gente que diz, eu quero. Não diga não, irmão. Mas vamos lá. Quem queria amanhã de manhã, logo cedo, chegasse, buzinasse na sua porta, uma Hilux zero branca. Alguém disse sim aí? Chegasse aquela Hilux branca, linda, branca, com motorista, encostando na tua porta. Quem queria sair? E tivesse escrito assim nela, IML. Descesse dois caras com aquele saco preto e dissesse, cadê o presunto? Está onde? Está lá. Quem quer? Quem está afim dessa volta até Amar o Bocão amanhã? Quem está afim disso aí? Quem está interessado nisso? Quem está interessado em dar uma voltinha de Hilux amanhã? 4x4, chegando na tua porta. Realmente, os carros do IML é tudo Hilux agora, modernizaram. Chegando de manhã cedo na tua porta, aquela Hilux bonita, com dois motoristas, com um saco preto. Cadê o presunto? Onde é que ele está? Cadê ele? Vamos buscar ele aqui, bota ele aí. Eles são delicados, que só jogam tudo de bolo assim. Você não quer, né? Eu também não quero, não. Agora escuta bem. Vamos entrar agora no texto bíblico. E tem um texto bíblico? Tem. Nação de Moabe, a nação de Amon, aqueles da descendência de Ló, o incesto que teve com as filhas, duas nações malditas, e os amonitas, eram 3. Disseram, vamos derrubar Israel, o rei de Judá, que era de Josafá, vamos quebrar ele, vamos matar ele, vamos destruir. 3 nações se levantando contra Israel. O que foi que Josafá fez? Teve medo. Mas ele fez o que? Ele buscou refúgio. Foi o que ele fez? Ele foi e orou, e botou o povo para orar, e botou o povo para jejuar, e botou o povo para adorar. Jejum, adoração e louvor e oração, todos são tópicos que continuam prevalecendo hoje. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor ouviu e desceu no arraial. Quando a gente chega no capítulo 20 de 2 Crônica, o versos 17, diz as escrituras, eu vou falar literalmente como está escrito, para a gente contextualizar o que estamos falando aqui, sobre essa questão da Hilux. Nesse encontro, está falando com Israel, nesse encontro sairás, mas não vai lutar, ou não vai pelejar. Está dizendo ao Senhor, nesse encontro sairás, mas não vai pelejar, ou não vai pelejar. Aí ele continua e dizendo as escrituras, disse, ficai na posição e ficai parado, e vede o grande salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e ó Jerusalém, não temas, antemanhã sairás, porque eu, o Senhor, sou convosco. Capítulo 4, verso 17 de 1 Pedro, diz as escrituras assim, é hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Se começar por nós primeiro, como será o fim dos ímpios? 4 está falando de juízo. Examinais, pois, o homem a si mesmos, e coma do pão e beba do cálice. Porque se não discernirmos o corpo, se não discernirmos o que estamos fazendo, seremos o que? Réu. Ou seja, seremos até condenados. Eis a razão de que muitos são fracos e doentes, e não tão pouco que já dormem. O que é que Deus quer falar? Se tu não quer dar uma voltinha naquele carro amanhã, ou depois, não sai da presença de Deus. Se você sair, o diabo te mata, irmão. Se você sair, Satanás te mata. Se você sair, Satanás vai te matar. Não sai da presença de Deus, meu irmão. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Vou prestar conta do que estou falando aqui. Não sai, inclusive comigo também. Deus também está falando comigo. Se quiser dar uma voltinha no inferno, vá, meu irmão. Agora a responsabilidade é sua.
Se você quiser sair da presença, saia, meu irmão. Agora eu te aconselho, não saia da presença do Senhor. Fique firme, se mantenha firme no Senhor. Aconteça o que acontecer, Ele é o teu refúgio. Aconteça as situações, não negue a fé. Você ouviu falar de Antipas? Ele disse: é meu servo fiel. Ele morreu, mas não negou a minha fé. Isso agrada ao Senhor. Diz ao Senhor: se eu chegar nesse céu, Senhor, eu não vou chegar como um covarde. Se é convite de me matar, eu vou chegar dizendo que eu creio no Senhor. E estou aqui contando história, que estou falando com autoridade, porque eu passei aquilo ali, vivi, e você viveu também. E eu cheguei dentro do Senhor: Deus, não vou sair daqui, mesmo antes da morte, eu não vou negar o teu nome, eu não vou negar as tuas escrituras, eu não vou negar aquilo que você fez comigo, me tirou da morte e me levou para a eternidade. Não tem juízo contra mim. O Senhor me garantiu a vida eterna. Eu não posso abrir mão disso. Você não pode abrir mão disso. Você que está me assistindo, você não pode. Você deve ficar firme. Volte para a igreja. Domingo é Santa Ceia. Venha celebrar. Quantas ceias você não participa? Participe desse corpo. Participe desse momento. Não abra mão, porque se você brincar com o evangelho, você vai parar naquele saco, meu irmão. Não abra mão. E tomara, oxalá, que você vai para a eternidade, mesmo saindo mais cedo da terra. Mas que não haja juízo e você não ter que sair daí e ir para outro ambiente. Fique firme, meu irmão. Fica firme no Senhor, não dá mais para brincar. Eu estava trabalhando há 18 anos atrás num grupo de casais. E o irmão dizia assim: faltou o sal. Eu disse: deixa que eu vou comprar. Faltou arroz, deixa que eu compro. Eu disse: que cara legal, rapaz. Não, não é legal não, meu irmão. Ele quer ir para a barraca tomar cana. O cara está no meio evangélico, isso aqui é um encontro para Deus. Toda vez, faltou um pouquinho de sal, eu compro, ninguém mexe não. Ele ia beber, não durou 6 meses. Não durou, brinca com o evangelho, de Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. É hora de manter firme. Aquele que está firme, permaneça mais firme, meu irmão. Permaneça mais firme no Senhor. Fique firme no Senhor. Mantenha essa comunhão, as orações. Lembra que eu falei? O que foi que Josafá falou? Qual foi o ficar parado? Qual foi o ficar na posição? Oração, adoração e jejum. E para hoje não serve não, é? Oração, está lá os 3 pilares do evangelho. Está lá, comunhão, partir do pão, é a doutrina dos apóstolos. Está lá, permanece até hoje, está valendo até hoje vale, permaneça, fique firme. O que foi que Jesus falou? Quando ele falou 8,31 de João: se permaneceres em mim e em minha palavra, serão verdadeiramente os meus discípulos. Serão verdadeiramente os meus discípulos. Fique firme no Senhor. E quando você fica firme no Senhor, quando você está firme no Senhor, é aquilo que está em João 15,7. Diz assim: aquele que permanece em mim e as minhas palavras em vós, pedi o que quiser. Pedi o que quiser, meu irmão. Nada será impossível para Deus. Por isso, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus, meu irmão. Nada é impossível para Deus. Tenho eu te visto naquele momento de oração. Te ouvi. Eu te ouvi, diz o Senhor. Sou o teu Deus. Maior do que qualquer coisa, antes de todas as coisas. Permaneça firme e confie no Senhor. Sente no Espírito aí. Vamos louvar o Senhor. Adorar o Senhor. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário do poder de Deus. Porque o maior habita em mim. 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 Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé
presença, irmão. Permaneça na presença. Jesus está voltando. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Não saia da presença. Esse livro aqui, pode continuar. Esse livro aqui vai compreender a unção. Leia esse livro. Estou lendo ele. Eu tenho ele a segunda vez. Ele vai falar muito sobre a questão da tua posição em Cristo. Caso você tenha entre os 5 dons ministeriais, ele vai te falar muitas coisas. Mas ele vai falar uma coisa que me traz muito temor. Se Deus te chamou para ser uma coisa, exerça o que ele te chamou. Mas se ele não te chamou, se você entrar em outro âmbito que não seja esse, você morre. Não faça, não entre em desobediência. Compreenda a unção que está na sua vida. Compreenda as coisas. E esse livro aqui, do nosso amado Charles Camps, diz Autoridade de 3 Mundos. Também tem esse livro, muito bom. Você vai entender as 3 dimensões, a autoridade que você tem não só nessa terra, mas no reino espiritual. E eu estou falando agora do império de trevas. Você precisa ler isso aqui, para você compreender que as coisas malignas existem, mas você tem autoridade. Eis que vos dou poder, disse Jesus, e autoridade para pisar escorpiões e serpentes, e todo o poder do mal, e dano nenhum sofrerás, Fica firme, se perde, de fé em fé, andando na vontade de Deus. E prosperando no Senhor, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar, vou avançando, nada vai me parar, nada vai me parar, vou avançando. Eu termino aqui só com essa palavra. Eu termino aqui. Aquele capítulo, acho que é o verso 17, ou esse é o 16, lá diz 91 Salmo, quando diz assim: tu disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizesse morada o Altíssimo. Se você não tem a Jesus, que você que está assistindo, e você que está aqui, a oportunidade é de você fazer Ele como seu refúgio e fazer morada. Agora a decisão não é de Deus, é sua, porque Ele já decidiu que você pode fazer isso. Então está nas tuas mãos. Se você não tem a Jesus Cristo e quer fazer essa aliança hoje com Ele e dizer para Ele: Senhor, Tu és o meu refúgio, quero fazer morada, a porta está aberta. A Bíblia diz que eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo e encontrará pastagem, disse o Senhor Jesus, capítulo 10, verso 9. Está aberto aí. Amém, igreja?